Olá, meu nome é Clário Debran, sejam muito bem-vindos ao meu canal de Mecânica Computacional. No vídeo de hoje nós vamos aplicar os conceitos de resistência térmica em um projeto de otimização no Andes. O nosso problema é o exercício 3.49 do OSISIC, em que nós temos uma parede de um forno industrial que é construída de tijolos com condutividade térmica de 1 watt por metro grau Celsius e de espessura de 0,25 metros. A sua superfície externa é revestida com um material isolante de condutividade térmica de 0,05 watts por metro grau Celsius. A superfície interna está mantida a 1030 graus Celsius, enquanto que a externa está mantida a 30 graus Celsius. O objetivo do nosso problema é determinar a espessura mínima do isolante para a qual o nosso fluxo será menor ou igual a 1000 watts por metro quadrado. Sendo assim, nós primeiro consideraremos que a espessura do isolante será de 0,05 metros. Calcularemos o fluxo de calor nesse caso e faremos um estudo de otimização. Vamos começar? O modelo matemático usado nesse caso será o de condução de calor. Nós assumiremos que estamos em regime permanente, que as propriedades serão constantes para cada material e que não há geração de energia interna. Como condições de contorno, nós conhecemos a temperatura interna e a temperatura da superfície externa da nossa parede. Para esse caso, podemos facilmente calcular o fluxo de calor na mão, utilizando as fórmulas de resistência térmica, como eu tinha mostrado para vocês no outro vídeo, e encontraremos o valor de 800 watts por metro quadrado. Com esse valor imenso, podemos começar a nossa simulação. No Workbench, arrastamos Steady State Terminal para criarmos o nosso projeto térmico em regime permanente. Clicamos duas vezes em Geometry para abrir o Space Clamp. Como no nosso caso queremos analisar uma transferência de calor unidimensional, podemos criar uma placa de qualquer dimensão. Só o que importa é a espessura que vamos atribuir a essa placa. Vamos começar selecionando o nosso plano de desenho. Em seguida, clicamos aqui para criar um retângulo com as dimensões de 1000 por 1000. Clicamos em ESC e na ferramenta Pull. Clicamos na nossa face e arrastamos, colocando a espessura de 250 milímetros. Pronto, criamos o nosso tijolo. Agora basta clicar com o botão direito em cima de Solid para renomeá-lo. Bom, gente, prestem atenção numa coisa. O isolante que nós vamos criar tem a espessura de 50 milímetros. Vocês podem pensar em diversas formas de fazer essa geometria, que é super simples. Vocês poderiam pensar em fazer um bloco de 300 milímetros e cortar ele para dividir em 50 e 250. Mas é preciso que a gente pense em fazer essa geometria de uma forma inteligente. Porque no nosso estudo de otimização, o que nós faremos é falar para o Andes que nós queremos mudar essa espessura para, sei lá, 30, por exemplo, e ele ser capaz de sozinho refazer a nossa geometria. Para isso, clicaremos na face superior do nosso sólido e clicaremos aqui para criar um novo plano. Iremos desenhar um retângulo seguindo as mesmas dimensões da placa que nós já temos. Vamos clicar aqui para retirar a visibilidade do nosso tijolo, para que a gente não se confunda. Clicamos em Pull e selecionamos essa face que nós acabamos de criar. Não arrasta ainda, gente. Antes de mais nada, chequem se a opção No Merge está selecionada, pois nós queremos que esse isolante seja um sólido à parte do tijolo que está embaixo. Além disso, cliquem em Ruler. Movendo o mouse, mas sem apertar nada, vocês vão perceber que aparece um pezinho. Isso significa que o Andes entendeu que nós queremos fazer alguma parametrização. Cliquem em ESC e aí sim selecionem novamente essa face e arrastem para cima, criando uma espessura de 50 milímetros. Cliquem no pezinho para a gente criar esse novo parâmetro. Podemos ver aqui que esse parâmetro foi criado, que nós chamaremos de espessura do isolante. Pronto, podemos retornar a visibilidade do tijolo.
renomear o nosso isolante e apagar esse plano auxiliar. Por fim, clicaremos em nosso projeto e vamos mudar a propriedade Share Topology para Share. Assim, a malha criada na parede que está na interface entre o nosso tijolo e o nosso isolante será mais uniforme. Gente, para não dar um erro depois com essa questão do No Merge, é importante que vocês venham aqui em File, Space Plan Options, Advanced, Default Extrude Behavior e vocês coloquem aqui No Merge. Assim, toda vez que o nosso ANSYS atualizar a geometria no estudo de otimização, ele vai atualizar, ele vai fazer um pull com o No Merge ativado, ok? Pronto, podemos fechar. Para atribuirmos as propriedades do material, clicaremos 2 vezes em Engineering Data. Iremos criar o material tijolo e atribuiremos uma condutividade térmica isotrópica como sendo do valor de 1 watt por metro grau Celsius. Da mesma forma, criaremos também o material isolante com condutividade térmica de 0,05 watt por metro grau Celsius. Podemos fechar essa aba. Clicamos 2 vezes em Model para abrirmos o Mechanical. Clicamos com o botão direito em cima de Mesh e Generate Mesh para gerarmos uma malha padrão. Vocês podem perceber que a malha que foi gerada ela é relativamente uniforme, o que não teria acontecido se nós não tivéssemos definido a propriedade Share Topology como Share. Clicando em Statistic, vocês podem ver a quantidade de nós e de elementos que nós temos nessa nossa malha. Para não termos problemas com a nossa licença estudantil, criaremos um controle do tipo Add Sizing, que será aplicado nessa aresta superior. Definiremos o type como Number of Division e colocaremos 10. Para especificar nossas condições de contorno, clicamos em Steady State Thermal e atribuiremos uma temperatura, selecionando a nossa face inferior, com a temperatura de 1030 graus Celsius. Faremos a mesma coisa com a nossa face superior, atribuindo a temperatura de 30 graus Celsius. Não podemos nos esquecer de ir lá na nossa geometria e verificarmos se o material atribuído está correto. É de fato o material do tijolo e o material do isolante. Pronto. Agora é só clicar em Solve e deixar o ANSYS fazer a resolução numérica do nosso problema. Para visualizar o nosso fluxo, que é o que nós estamos interessados em descobrir, é só clicarmos em Solution, Thermal e Total Heat Flux. Mais uma vez, clicando com o botão direito, selecionamos Evaluate All Results. Para realizar a etapa de verificação, temos que checar as nossas condições de contorno, o balanço de energia e refinarmos a malha. Já a validação é comparar nossos resultados com dados experimentais, o que nós não faremos nesse vídeo. Para a gente poder conferir o nosso balanço de energia, é só a gente clicar aqui em Total Heat Flux e selecionaremos Vector Display. Vocês vão perceber que essa representação em vetores faz muito mais sentido para a gente visualizar o nosso fluxo. Esse caso é muito simples, então é fácil ver o balanço de energia, porque as áreas de entrada e de saída são iguais, mas se tivéssemos uma situação mais complexa e quisermos checar esse balanço de energia, bastaria ver se o fluxo que está entrando na placa, multiplicado pela área dessa face de entrada, é igual ao fluxo que está saindo, multiplicado pela área de saída. Nós não vamos fazer o refinamento da malha nesse vídeo para não ficar muito longo. Vamos para a otimização. Agora começaremos o estudo de otimização. Antes de mais nada, nós vamos voltar ali em Total Heat Flux e vamos ali no valor máximo e vamos clicar nesse quadradinho. Vocês vão ver que aparece um P, ou seja, nós criamos um parâmetro que estará associado a esse nosso resultado máximo de fluxo de calor.
podemos fechar o Mechanical. No Workbench, arrastaremos esse projeto aqui de Surface Optimization. Clicaremos 2 vezes em Design of Experience. Se não estiverem aparecendo os parâmetros aqui para vocês, é só clicar em Refresh. Clicamos na espessura e vocês podem ver que nós podemos definir aqui os valores mínimos e máximos do intervalo de pontos para qual o ANSYS vai recalcular o valor do nosso fluxo. Então aqui, por exemplo, eu quero que a espessura varie entre 35 e 50, porque eu já sei que com a espessura de 50, o nosso fluxo é de 800, o que obedece ao nosso critério de projeto. Então eu quero testar para antes disso. Vou colocar aí o intervalo de 35 e 50. Clicamos aqui em Update e o ANSYS vai calcular para a gente o resultado do nosso parâmetro de saída, que é o nosso fluxo, para esses valores que ele achou de parâmetro de entrada, no intervalo que nós definimos, para a nossa espessura. No gráfico Parameters Parallel, nós podemos perceber que o nosso ponto com maior espessura possui menor fluxo e vice-versa. Esse gráfico é interessante exatamente porque ele nos permite visualizar a relação entre os nossos parâmetros. Selecionaremos agora Response Surface e mais uma vez clicaremos em Update. Clicaremos aqui em Response. Vocês podem perceber que nós temos aqui um gráfico com a tendência de variação do fluxo conforme nós variamos a espessura. Basicamente, esse gráfico ele é um ajuste que foi feito com base naqueles pontos que já tinham sido calculados. O ANSYS não calcula todos esses pontos, ele pegou aqueles pontos que nós já tínhamos e ele fez um ajuste. Olhando para esse gráfico, nós já podemos perceber que o ponto que vai atender ao nosso critério de projeto de um fluxo menor ou igual a 1000 watts por metro quadrado com a menor espessura possível é exatamente a espessura de 37,5 milímetros, que foi a mesma que nós encontramos no vídeo anterior. Por fim, faremos a otimização clicando aqui em Optimization. Em Objectives and Constraints, nós colocaremos que para nossa espessura nós não temos nenhuma restrição, nós queremos apenas que ela seja a menor possível. Já no caso do nosso fluxo, nós não temos um objetivo, mas nós temos uma restrição. Ele precisa ser menor ou igual a 1000. Mais uma vez, clicamos em Update. Em Result, Candidate Points, podemos ver aqui os 3 pontos que tiveram melhor resultado segundo aqueles critérios de otimização que nós tínhamos definido. Como já esperado, o vencedor é o de espessura de 37,5 milímetros. Esses valores na casa dos milésimos que vocês estão vendo aparecendo, eles já eram esperados porque o que está sendo feito é um estudo de convergência. Bom, gente, a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre como ficaria a modelagem do nosso problema se, ao invés de termos uma temperatura definida na nossa superfície externa, nós disséssemos que essa superfície está trocando calor por convecção com um fluido a temperatura de 30 graus Celsius e com um H de 25. Clicando mais uma vez em Model, excluiremos a temperatura 2. Vamos clicar aí em Steady State Thermal e Convection. Selecionaremos a face de cima e ali, gente, onde está escrito Film Coefficient, isso é o nosso H, de 25 watts por metro quadrado graus Celsius. E a temperatura ambiente é a temperatura do nosso fluido, de 30 graus Celsius. Pronto, agora é só clicar em Solve. Como nós já esperávamos, o resultado obtido é de 775 watts por metro quadrado, que está de acordo com o valor que nós calculamos no outro vídeo. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que se interessariam por esse tipo de conteúdo.